vida. Amém, meus irmãos? Então, hoje eu quero trazer uma palavra para você. E o tema dessa palavra que nós queremos ministrar é como devemos lidar com a arca de Deus. A arca, ela representa a presença de Deus. Quando falamos da arca da aliança na Bíblia, nós estamos falando da presença de Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de 2 Samuel, capítulo 6. A gente não vai ler todo o texto, nós vamos começar lendo os primeiros 2 versículos desse texto. E a gente vai percorrer esse assunto. Quero fazer um resumão do que eu ministrei de manhã. De manhã eu fui um pouco extenso, quero ver se eu resumo um pouco mais aqui à noite com vocês, sendo um pouco mais objetivo. Mas o texto começa assim, 2 Samuel, capítulo 6, versículo de 1 e 2. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e orasse comigo mais uma vez. Meu Deus, eu quero clamar ao Senhor nessa noite. Deus, clamando ao Senhor que o Senhor derrame sobre nós graça. Pai, assim como tem sido durante todo esse dia, que o Senhor traga, Senhor, a sua paz. Assim como nós experimentamos, ó Pai, da tua presença no louvor, na ceia, na oração. Ó Pai, que o Senhor se mantenha conosco nesse momento, trazendo luz, e que a tua presença, Pai, seja abundante em nossas vidas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria chamar a sua atenção nessa noite para a importância do nosso relacionamento com Deus. E de que maneira a gente tem lidado com a presença de Deus, com as coisas de Deus, com a obra de Deus. E esse texto aqui, ele vai contar a história da arca. Essa arca era a arca de Deus. Quem conhece a história bíblica do Velho Testamento, dentro dessa arca, essa arca foi formada desde o tempo de Moisés saindo do Egito, não é? Então essa arca, ela foi construída, ela era feita de madeira e revestida de ouro, e dentro dela tinha alguns elementos, e todos esses elementos, eles simbolizavam realizações do povo de Deus, e a presença de Deus. Aonde estava a arca? Estava a presença de Deus. Depois, quando veio o tabernáculo, a arca era colocada dentro do tabernáculo, e ela ficava exatamente no lugar que era chamado Santo dos Santos, não é? Aonde só o sacerdote entrava. Então, a arca era o símbolo maior da presença de Deus nos tempos do Velho Testamento. Só que houve guerras, e a gente sabe que sempre havia guerras, e aqui e ali. E uma guerra dessas, os filisteus levaram uma arca. Os filisteus foram e tomaram a arca de Deus e levaram a arca embora. E o povo de Deus ficou sem a arca. E 70 anos se passaram. Agora Davi é rei. Davi toma um reino, né? Ele se torna rei do povo de Israel. E ele quer saber, fora, mas cadê a arca? Aí vai descobrir aonde estava a arca. A arca estava na casa de uma pessoa. Já não estava mais com os filisteus, não é? Ela já estava na casa de um outro amado, que era também da tribo de Levi, porque tinha acontecido um episódio não muito interessante com os filisteus, porque os filisteus levaram uma arca, e Deus de alguma maneira permitiu que isso acontecesse, para envergonhar também os filisteus. E quando essa arca começou a causar muita maldição no meio dos filisteus, eles não queriam mais a presença da arca. Falaram, vamos mandar essa arca embora. Então pegaram essa arca e levaram para a casa de um moço chamado Abinadab. Ele era da tribo de Levi, era levita. E essa arca permaneceu na casa de Abinadab por 70 anos. 70 anos essa arca permaneceu ali na casa de Abinadab. E aí a gente vai entender um pouco do contexto. Davi resolve levar a arca de volta,
e aí faz uma caravana, vamos pegar a arca e vamos levar de volta para Israel. Então, quando eles pegam a arca, colocam em cima de uma carroça de bois, estão levando a arca pende, porque os bois tropeçam, e a arca começa a escorregar para cair, e um daqueles que estavam ajudando a levar, chamado Uzá, que era filho de Abinadab, tenta segurar a arca, e é fulminado. Ele é fulminado por Deus naquele momento. Então, eu quero começar a nossa mensagem dizendo para você sobre o cuidado com as coisas de Deus e o cuidado com a presença de Deus, com as coisas manifestas de Deus. E essa mesma arca que causou a morte desse moço chamado Uzá, foi um motivo de bênção na casa de um outro homem chamado Obed-Edom. A mesma arca que causou a morte de Uzá, foi a arca que trouxe prosperidade, trouxe bênção para a casa de Obed-Edom. Então, esses dois personagens é que a gente vai falar para vocês aqui. Uzá foi fulminado, Obed-Edom foi abençoado. Mas por que essas coisas acontecem? Por que a gente consegue ver essa diferença de uma coisa para outra? A mesma arca, abençoando um e fulminando o outro. Por que isso acontece, querido? Então, vamos pensar um pouquinho aqui sobre Uzá. Quem foi Uzá? Falei um pouquinho dele para vocês agora. Uzá tinha mais dois irmãos. Um era o que ficou responsável por guardar a arca quando os filisteus devolveram na casa do pai dele, Abinadab, entregaram na responsabilidade de Eleazar, um dos irmãos de Uzá, certamente eu acho que era o mais velho, e ele era o responsável em cuidar da arca, mas ele tinha um outro irmão que também foi ajudar a levar, que era o Aiô, né? Se você olha na Bíblia aí, você vai ver que ele é um também que estava junto com ele, que estava levando a arca. Ele sobreviveu, porque não pôs a mão na arca, não é? Só Uzá que colocou. Mas esse Uzá tinha entre 20 e 50 anos de idade. O que a gente pode aprender com Uzá aqui, nesse texto, meus irmãos? Por que Uzá morreu? Por que ele morreu? Porque ele tocou na arca do Senhor. E eu quero que, assim como você entenda, por que ele morreu? Porque ele tocou na arca do Senhor. Porque muitos de nós estamos morrendo aos poucos espiritualmente também, porque temos atitudes semelhantes, à semelhança da atitude de Uzá. Muitos de nós estamos mortos espiritualmente, porque temos tido atitudes semelhantes à atitude de Uzá. E o que eu entendo das atitudes de Uzá? Que eu posso aprender e que você também pode aprender. Quando nós perdemos o respeito com as coisas espirituais, nós estamos dando um passo para a morte espiritual. E como a gente perde o respeito? Se você pensa um pouco sobre Uzá era talvez um dos filhos mais novos de Abinadab. A arca é trazida em um contexto, os filisteus não queriam mais, porque era motivo de maldição, colocou a arca lá, e permaneceu lá 70 anos. E o tempo vai passando, meus irmãos, e a gente tem a tendência de se acostumar com as coisas de Deus. A gente se habitua com as coisas de Deus, a gente se habitua com as coisas espirituais. A gente, como foi o texto, você vai ver lá no versículo 6 e 7, que um dos motivos da morte de Uzá, o texto pelo menos coloca dessa maneira, que ele agiu com irreverência. Uzá agiu com irreverência, ele não teve reverência, por isso foi fulminado. O que é isso? É acostumar com as coisas espirituais, é acostumar com as coisas sagradas, é não valorizar, é achar comum, é achar que é coisa banal, é coisa tranquila. O tempo vai passando e a gente encara as coisas espirituais. Já conheço tanto, eu entro na igreja, eu conheço todo mundo, eu faço as coisas de uma forma tão natural, eu nem me importo mais. As pessoas se acostumam com o sagrado,
e daqui a pouco nem se dão conta mais do valor e da importância, e começam a desvalorizar as coisas sagradas. Às vezes a gente comenta aí, a gente que fica aqui em cima, é uma coisa chata, ou até mesmo quando a gente pensa, olha, se está acontecendo um culto, a gente precisa ter um mínimo de reverência. Se está vendo uma ministração da palavra de Deus, a gente tem que ter um mínimo de reverência. Às vezes as pessoas não têm. Às vezes, enquanto a ministração da palavra, tem gente ali atrás batendo papo, conversando, como se nada tivesse acontecendo. Então, existem coisas que vão mexendo no meio do reino de Deus, porque as pessoas começam a dar passos rumo à morte, e não percebe por quê? Porque o sagrado, porque o santo, porque aquilo que é do santuário não faz mais diferença, a pessoa não tem mais reverência. Uma outra coisa que aconteceu com Uzá e pode acontecer comigo e com você, quando a gente perde o comprometimento com a obra de Deus. O que é o comprometimento? Tem pessoas que querem trabalhar. Com o tempo da atmosfera é até normal. Não, quero servir também. Coloque eu na escala. Ou quero fazer alguma coisa. Já brinquei de manhã, que ainda não aconteceu isso. Eu estou na expectativa que isso aconteça um dia. Ainda não chegou ninguém em mim e falou assim, pastor, eu amo cuidar de criança. Eu arrumo uma turma de menino para me cuidar na hora do culto. Ainda não aconteceu, mas eu creio que está perto. Mas tem pessoas que querem. Tem pessoas que querem servir, tem pessoas que querem cantar no louvor, tem pessoas que querem fazer alguma coisa na obra de Deus. Mas sabe o que esse envolvimento é muito superficial? É como se você está fazendo qualquer coisa. Eu quero ajudar também. Ou coloca o meu nome aí. Só que as coisas de Deus não são assim, meus irmãos. Se você vai fazer algo para Deus, você precisa ser comprometido com as coisas de Deus. Você não pode se envolver com as coisas de Deus como se fosse qualquer coisa que você estivesse fazendo. E se você assume um compromisso com as coisas de Deus, você precisa levar a sério, porque Deus leva a sério. Porque Deus leva muito, muito a sério. Às vezes tem pessoas que são como trabalhadores, como funcionários. Às vezes eu brinco e falo, existe uma diferença entre um funcionário que trabalha e um filho que trabalha, não é? Existe diferença. Um funcionário que trabalha, ele trabalha por causa do salário, não é? O filho trabalha porque é o pai dele que é o dono do negócio. Às vezes tem alguns filhos que não trabalham assim com muita boa vontade não, né? Só que não é por causa do salário, porque na verdade é tudo dele, não é verdade? Então, a intenção da mente e do coração é outro. Assim, olha, quando você vai servir a Deus, você está servindo por quê? Por merecimento? Por reconhecimento? Porque você vai ganhar alguma coisa? Ou porque, qual que é? Por que você quer servir? Porque se você não entendeu ainda, você está fazendo algo para Deus, mas sem comprometimento. E na primeira dificuldade que tiver, abandona o barco, deixa. Às vezes a gente fala sobre liderança, a diferença às vezes sobre situações que a gente passa. Às vezes um líder chega e fala assim, você não foi no culto. Pastor, teve uma visita bem na hora do culto. Eu falei assim, você já pensou se isso acontece comigo? Eu vou pregar domingo, não é? E na hora que eu estou arrumando para sair, aparece uma visita. Aí está todo mundo me esperando aqui. Mas o pastor não veio. Rapaz, você acredita que apareceu uma visita para ele lá? Aí um dirigente chega aqui e fala para vocês, hoje a gente não vai ter, né, administração, porque chegou uma visita para o pastor lá, na hora que ele ia sair, entendeu? Está ok? Estamos abençoados, vamos embora, na paz. Já pensou uma situação assim? Querido, quando a gente serve a Deus, precisa haver um comprometimento. A gente não pode fazer as coisas por fazer,
não posso envolver, eu preciso ter um compromisso, eu preciso fazer as coisas para Deus como alguém que assume algo e que não deixa a peteca cair. Uzá fazia, e ele até talvez se candidatou a ajudar a levar a arca, como um desses. Não, vamos lá, vou ajudar também, se precisar de mim eu vou. Mas ele não tinha muita noção do que ele estava fazendo. Uma outra coisa que nos leva para a morte espiritual é quando a gente perde o zelo pelas coisas de Deus. Queridos, Deus tem um padrão. E a gente precisa levar isso muito a sério. Começa por aqui. Eles vão levar a arca de Deus de volta para Jerusalém. Qual é o método que eles usam? Arruma uma carroça, os boi, coloca a arca na carroça e vai levar. Sabe quem fez isso? Foi os filisteus. Os filisteus carregaram a arca desse jeito. Mas Deus, quando criou a arca, Ele estabeleceu a forma de carregar a arca. A arca deveria ser carregada por 4 sacerdotes, um em cada varão. Um de cada lado, 4 carregando nos ombros. Era dessa maneira que tinha sido estabelecido por Deus que a arca tinha que ser carregada. Mas o tempo passou e tantas coisas aconteceram. Os filisteus levaram a arca na carroça, vamos levar também. Vamos arrumar uma forma mais fácil de levar a arca, não é? Vamos arrumar uma coisa mais leve, vamos arrumar um atalho. Por quê? Esse negócio de botar a arca no ombro e carregar, isso não é? Já passou dessa época. Né? Hoje nós temos um método mais moderno. Vamos levar de carro de boi. Meus irmãos, nós precisamos ter zelo. Se Deus estabeleceu algo, nós precisamos entender que aquele modelo que foi estabelecido por Deus precisa ser seguido. Existe uma coisa que a gente fica pensando assim, peraí, vamos pensar aqui. Falei de manhã, tem gente que é curioso, né? E fica pensando com os botões. Peraí, mas Uzá triscou na arca e morreu, foi? E os filisteus que pegaram a arca lá e levaram? Por que eles não morreram? Porque Deus tinha que ter fulminado eles também, era tudo pecador, tudo imundo. Como é que eles pegaram a arca e levaram? Porque Deus tinha um propósito. Deus permitiu que a arca fosse levada. E um dos principais motivos era para castigar os filisteus. E quando ele leva, se você quiser conferir depois, olha lá, 1 Samuel capítulo 5, quando a arca de Deus é levada, e eles chegam, os filisteus levam e colocam no templo do deus Dagon. Era um deus dos filisteus. E colocam a arca lá. Sabe o que acontece? Eles chegam no outro dia, a imagem do deus Dagon está no chão, caída de cara no chão, de frente da arca. Aí eles ficam grilados, vai lá, levanta de novo, arruma e tal. No outro dia, chega lá, a imagem do deus Dagon está toda quebrada, os braços, perna, cabeça. E os sacerdotes lá nem quiseram entrar lá, porque ficaram, foram com medo. E depois, maldição para todo lado. Começou com a vergonha do Deus dos filisteus, e depois com todas as coisas que aconteceram, isso era um propósito de Deus, isso era um propósito de Deus para o povo filisteu. Agora, quando Deus retoma tudo e fala, não, agora vamos mudar, Davi é o novo rei, agora existe um novo tempo no povo de Israel, então busca a arca, aí vai buscar a arca e usa o método dos filisteus, fala, não, está tudo errado, acorda, vamos voltar para a palavra, vamos voltar para o entendimento, como é que a gente faz as coisas de Deus, não é desse jeito não é sem zelo não, a gente precisa ter zelo pelas coisas de Deus, e se a gente não tem zelo pelas coisas de Deus, a gente está caminhando para a morte. Uma outra coisa que a gente entende, é que a adoração, ela não pode ser uma adoração meramente religiosa. Sabe o que é uma adoração religiosa? Se você olha o texto,
Eu não li todo o texto, você pode ler depois, até o versículo 21. O povo estava indo, inclusive, Uzá e Aiô e os companheiros dele, estavam tudo pulando e dançando, levando a arca. Às vezes a gente está na igreja, querido, cantando, louvando, levantando a mão, pulando, sorrindo, mas a atitude é religiosa. Não há presença de Deus. Não há manifestação da presença de Deus. Tudo não passa de uma ação religiosa. E a ação religiosa conduz para a morte e não para a vida. A presença de Deus, ela traz vida. A presença de Deus, ela nos leva para um outro patamar. A religiosidade nos leva para a morte. Por que Obed-edom foi diferente? Por que a mesma arca que fulminou Uzá foi levada para a casa de Obed-edom e depois que chegou lá, só bênção? Por quê? Vamos ver algumas coisas aqui sobre Obed-edom. Quem foi Obed-edom? A Bíblia não fala muita coisa sobre esse rapaz. Apenas sabemos que ele era filho de Jeduntum, da tribo também de Levi. E a arca ficou na casa dele, e por isso, uma bênção de Deus veio sobre a vida dele, sobre a sua família, sobre a sua casa. E Obed-edom mais tarde se tornou um servidor, um porteiro do templo de Israel. Vamos ver um pouquinho sobre por que ele foi tão abençoado. Versículo 12 diz: e disseram a Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Agora há pouco eu falei, né? A arca, a presença de Deus simbolizada, a arca era uma arca de madeira revestida de ouro. A gente podia imaginar e fazer uma alusão a Jesus. Jesus também, né? Estava num corpo nessa terra, mas ele era totalmente Deus. E a presença de Deus na minha vida, na sua vida, na nossa casa, vai fazer a diferença, com toda certeza, meus irmãos. A primeira coisa que eu e você precisa aprender com Obed-edom é que Obed-edom, para ele, as coisas espirituais de Deus eram sagradas e muito importantes. Obed-edom, ele alegrou muito em receber a arca na casa dele. Para ele, as coisas de Deus eram muito importantes. Como é que a gente lida com as coisas de Deus? Como mais uma coisa da nossa correria, da nossa vida, que vai para cá e vai para lá? Ou será que as coisas de Deus têm algo diferente? Quando a gente fala, não, isso aqui é algo que eu tenho separado para ter um tempo com Deus. Então isso é muito importante para mim. Segunda coisa, para Obed-edom, querido, valia a pena correr o risco para desfrutar da presença de Deus. Quero que você entenda o porquê que eu coloquei esse ponto. Por que valeria o risco? Imagina alguém chegando lá para Obed-edom e falando assim: olha, nós estamos trazendo a arca da aliança, dá para ela ficar aqui na sua casa? O que aconteceu? Não, a gente estava levando ela ali, os bois tropeçaram, o rapaz tentou pegar lá e foi fulminado por Deus, queimou, morreu na hora. E nós queremos um lugar para colocar a arca, sua casa. Já pensaram? O que você pensaria? Fala, rapaz, esse negócio é perigoso. Acabou de matar um ali agora. Vou levar essa arca para dentro da minha casa. Vai que eu escorrego lá, sei lá, não é? Quem está entendendo? É um perigo. Dizer, olha, quando chega a possibilidade de dizer, olha, ele não mediu, é perigoso. Sabe o que eu vejo às vezes? Quando a gente fala das coisas de Deus e fala, vamos envolver, meus irmãos, aí, eu me lembro de uma história bem interessante, de uma irmã que chegou e falou assim: olha, pastor, eu quero me abster um pouco do envolvimento na igreja, porque eu agora engravidei. Eu engravidei. Pois é, e agora
né? Fica mais difícil, né? Para a gente se envolver com as coisas espiritual, mais perigoso, né? Então eu preciso me afastar, ficar mais, né? Tranquilo, não vou entrar assim de frente nas batalhas. Meus irmãos, quem está entendendo aqui? Como assim? Algumas pessoas chegam, pastor, eu não quero me envolver tanto com as coisas de Deus, porque agora eu estou com os projetos aí, eu tenho que fazer assim, e agora não vai dar mais. Ou às vezes fala assim, tem alguém que fala assim, eu até queria uma célula na minha casa, mas eu descobri que esse negócio aí, havia umas coisas, o povo falando aí, é umas batalhas que o povo passa, é só botar a célula dentro de casa, mas passa batalha. Meus irmãos, você quer ou não quer a presença de Deus? Obed-edom, ele minimizou os riscos, falou, eu quero, pode colocar, eu quero a presença de Deus. Às vezes a gente quer as bênçãos de Deus, mas a gente não quer passar por risco nenhum. A gente quer ser abençoado por Deus, mas a gente não quer correr risco nenhum. Sabe o que é mais complicado às vezes? Uma outra coisa é que houve, quando a gente pensa sobre essa questão, por exemplo, da disponibilidade de Obed-edom, a gente vê uma disponibilidade dele. Sabe uma coisa que é interessante? Ele se dispõe. A Bíblia não fala claramente que foi perguntado para ele se ele podia ou não, mas nota-se a disposição, e tanto é que você vê logo em seguida a manifestação de dizer, olha, e ficou na casa dele, e ele experimentou muitas e muitas bênçãos. Mas uma coisa que, antes desse, um ponto interessante que eu queria chamar a sua atenção, e a gente já vai estar orando, é que para ele, a honra em estar na presença de Deus era mais importante do que qualquer sacrifício. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando? O que a arca de Deus poderia representar dentro da casa de uma pessoa? Já parou para pensar? Ele tem a vida dele, está lá. Aí de repente, alguém chega e fala assim, nós precisamos de um lugar para colocar a arca de Deus. Pode ser a sua casa? Pode. Eu imagino que ele inclusive deve ter arrumado um lugar especial naquela casa para colocar a arca. Só que essa arca vai mexer com a sua rotina. A partir do momento que essa arca entrar na sua casa, agora a rotina mudou. Já pensou isso? Aí alguém fala assim, sabe uma coisa? Eu até queria essa arca. Eu até pensei, mas eu estou tão ocupado, né? Eu tenho tanta coisa para me fazer. Aí essa arca aqui, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que cuidar dela, vou ter que arrumar tempo para cuidar dessa arca. É muita coisa para mim. Às vezes a gente não percebe, querido, mas muitas vezes a gente está abrindo mão da presença de Deus, por causa dos sacrifícios que a gente vai ter que pagar. A gente acha muito orar, separar um tempo para orar na nossa casa. A gente acha muito arrumar um tempo para ir na igreja. A gente acha muito participar de uma célula. A gente acha muito. É muito sacrifício, é muita dificuldade. Só que a gente quer a bênção, não é? A bênção a gente não abre mão. É igual a história do carro de boi, não é? Eu posso levar a arca num carro de boi, mas eu quero a presença de Deus. Eu posso contratar alguém para carregar a arca para mim. Quem está entendendo? Eu não preciso botar ela no meu ombro, entendeu? Eu arrumo uma maneira, eu arrumo algumas pessoas, assim, não, leva, vocês vão levando a arca aqui, né? Eu vou do lado, e de vez em quando eu participo aqui da presença. Eu não preciso botar no meu ombro, para que botar no meu ombro?
ou eu não preciso correr risco, ou eu não preciso separar um tempo, como a questão da disponibilidade. Uma das maiores dificuldades, queridos, que a gente tem de desfrutar da presença de Deus tem a ver com o tempo. E sempre quando a gente vai falar e vai conversar com uma pessoa ou com outra, a pessoa vai dizer assim: eu até queria, mas eu estou sem tempo, eu não estou tendo tempo. Uma coisa que eu aprendi faz um tempo já, é que a gente arruma tempo para tudo aquilo que é importante na nossa vida. Tudo aquilo que é importante para nós, a gente arruma tempo. Então a questão não é falta de tempo, é falta de prioridades. É falta da gente estabelecer aquilo que é importante para a gente. E se a presença de Deus é importante, então eu não vou caminhar para a morte. Eu vou caminhar para a vida. Se eu estou vendo um exemplo aqui de duas pessoas, eu usei o exemplo de manhã falando da diferença do ovo e da cenoura. Sabe a diferença dos dois? Do ovo e da cenoura? Se você colocar os dois numa água fervendo, o ovo vai ficar duro e a cenoura vai ficar mole. A ação é a mesma, o resultado é diferente. Tem pessoas que estão igual o ovo, diante da administração de Deus, e cada dia que passa está mais duro, cada dia que passa endurece mais, ao invés de amolecer. A gente podia orar nessa noite e pedir para Deus mudar essa natureza. Existe uma coisa que eu tenho, às vezes, ficado preocupado, e o meu coração, às vezes, estremece. Para ser bem honesto, para mim, ministrar essa palavra agora à noite não foi fácil, por causa de alguns acontecimentos de hoje. Mas eu entendo, queridos, que Deus é maior. Eu entendo que a presença de Deus supera todas as coisas. Eu entendo que pode acontecer de pessoas, mesmo ouvindo, que estão ouvindo, resolver tocar na arca como usar, e continuar sendo fulminado dia após dia pelo Senhor. Mas pode ter pessoas também que estão com seus ouvidos atentos a essa palavra, e querem mudar a sua natureza, e querem clamar ao Senhor e dizer: eu quero ser uma cenoura, eu quero amolecer, eu quero que a ação de Deus me amoleça, eu quero entrar na presença de Deus. Querido, religiosidade, quantas pessoas que perderam aquele brilho, quando vão adorar a Deus. Às vezes o ministro de louvor tem que ficar manivelando aqui: ô irmão, levanta a mão, senta, levanta, faz alguma coisa. E as pessoas parecem que estão no velório, parece que está em algum lugar. Parece que a expressão do rosto vai assim: nossa, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Sabe por que a atitude é diferente? Sabe por que o resultado é diferente? Porque a atitude é diferente. Enquanto existem algumas pessoas que estão aqui abertas para receber daquilo que Deus está derramando, tem pessoas que estão totalmente fechadas, apenas passando mais um tempo. E a triste notícia é que você está passo a passo indo para a morte, assim como algumas pessoas estão experimentando a vida, assim como houve aquela notícia, assim: mas o que aconteceu, Davi? Eu não sei, mas a arca ficou na casa desse homem aqui, Obed-edom, e depois que a arca ficou lá, é só bênção, ele está prosperando, a família dele é abençoada, tudo que ele faz prospera, é uma bênção. O que aconteceu? A presença de Deus. Mas não era a presença de Deus lá. E por que o homem foi fulminado? Por quê? Por causa da atitude diante das coisas de Deus, meus irmãos. O fato de você estar dentro da igreja não quer dizer que você é um abençoado ou uma abençoada. A sua atitude pode mudar. Às vezes o raio pode cair do seu lado. Eu brinquei de manhã, se fosse o caso, né, dos tempos antigos. De vez em quando a gente vê os raiozinhos caindo do céu, né? Tcham, torrou um ali, torrou o outro, torrou um, torrou. Você fala: oh meu Deus, está caindo na minha cabeça agora. Louvado seja Deus que nós estamos livres dessa. Mas existe a morte espiritual.
Tem pessoas que estão mais duros que a pedra já. Mas eu quero convidar você, quero convidar o pessoal do louvor a chegar aqui, nessa noite, a mudar essa história. Tem uma outra personagem, eu nem queria tocar, mas eu queria encerrar fazendo menção dela. Dentro desse mesmo texto, tem uma outra personagem interessante, falando da presença de Deus, que é Mical. Depois que acontece tudo isso, passa esse tempo, Davi agora aprendeu a lição, ele vai lá, pega o sacerdote aí Davi levou tão a sério que ele dava só alguns passos, parava e fazia sacrifício. E agora carregando a arca no ombro, né? Agora carregando a arca no ombro. Anda um pouquinho, faz sacrifício. Anda mais um pouquinho, sacrifício. Até levar a arca. E quando chega com a arca lá, pensa a festa, pensa o coração de alegria. Estão trazendo a presença de Deus para dentro de Israel. O texto da palavra de Deus diz que Mical, esposa de Davi, observava tudo de longe. E observava tudo aquilo que estava acontecendo ali. A arca chegando. Davi, o povo dançando. O texto da palavra de Deus diz que Mical desprezou no coração dela tudo aquilo ali. Sabe por quê? Ela estava incomodada porque Davi estava levantando as vestes dele, né? Que ele não estava sendo decoroso, Davi não estava prestando atenção, que ele ficava sacudindo as vestes ali, daquele jeito, parecendo maluco. Mas a questão não era essa. A questão de Mical estava aqui. A questão de Mical estava no coração. Era uma mulher amarga. Era uma mulher que se tornou estéril por causa da amargura, por causa da vida. Querida, eu não sei o que pode causar. Às vezes a gente, com o tempo de igreja, ou com alguma experiência que a gente passa na nossa família, talvez a gente perde o brilho. Talvez a gente pense assim, eu servi a Deus, fiquei tantos anos, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, e eu fui me esfriando, eu fui deixando de lado. Eu queria convidar você nessa noite, a convidar de novo a presença de Deus para a sua vida. Meus irmãos, no tempo bíblico, no texto, a arca era um lugar, a arca era o símbolo da presença de Deus. Após Cristo Jesus, eu e você, segundo a palavra de Deus, somos moradas do Espírito Santo. Nós somos o lugar da habitação de Deus. A nossa atitude nessa noite pode fazer diferença. Eu quero dizer para você nessa noite que o Espírito de Deus pode renovar suas forças, que a presença manifesta de Deus pode te levar para um local que você jamais foi. Pode arrancar do seu peito toda dor, pode incendiar o seu espírito e te fazer enxergar coisas grandiosas, espirituais. Talvez a morte tenha batido na sua porta, talvez você tenha participado de cultos, talvez você tenha se envolvido com a igreja, mas você está mais para usar do que para Obed-Edom. E eu quero convidar você, na simplicidade de Obed-Edom, e dizer: Deus, eu quero da tua presença. Deus, eu quero que o Senhor derrame sobre a minha vida. Deus, eu sei que eu não sou merecedor. Eu duvido que Obed-Edom era melhor do que usar. A questão não está em merecimento humano, está em atitude humana. Deixa o Espírito Santo de Deus visitar a sua vida nessa noite.
Permita o Espírito Santo de Deus vivificar você e te dar uma experiência. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei da tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Oh, quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Oh, quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Oh, glória, declare glória, Ele é santo, Ele é santo. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, declare, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Oh, quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Escute a palavra de Deus do Salmo 84, que nos diz o seguinte: quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos.
A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares. E eu, os teus altares, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado o homem que habita na tua casa e louva-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele que a sua força está em ti, e cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Quando passar pelo momento difícil, pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e cobre pela chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar às portas da casa do meu Deus a permanecer na tenda da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo. O Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem àqueles que andam retamente. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Eu quero declarar, querido, que esta presença de Deus, ela não virá sobre você para causar dano. Pelo contrário, essa presença vai vivificar o seu coração, a sua vida. Essa presença, ela vai te trazer bênção, ela vai te aproximar mais e mais do Senhor. Essa presença vai ser o canal de libertação. Essa presença será a sua força no dia da sua angústia. Essa presença é suficiente, como nós ouvimos pela Laís. A presença de Deus é suficiente. A presença de Deus é suficiente. Aleluia. Levante as suas mãos se você puder. Vamos cantar mais uma vez essa canção e vamos orar. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Oh, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Oh, Santo, Santo, declara, igreja. Santo, adore ao Senhor. Santo, chame o nome do teu Pai. Santo, Ele é santo. Santo, Ele é santo. Santo. Ele é santo. Pai, nós te bendizemos nessa noite. Deus, que a tua glória nos cubra, Senhor, nessa semana. Deus, que aonde nós estivermos, ó Pai, que nós estivermos fazendo, possamos fazer para a glória do teu santo nome. Nos guarde, nos proteja, Senhor, de todo mal. Pai, nos abençoe hoje e todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Nos dê uma semana abençoada.